Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma noite dos nossos estudos. Hoje com o estudo do Livro dos Espíritos. Eu peço perdão por este atraso, né? Eu tive um probleminha que eu tenho até que achar meu óculos. Que eu não tô nem conseguindo ver direito as coisas que vocês estão escrevendo. Peraí que eu vou abaixar aqui. Alana, Rani, seja bem-vinda, Dona Mariazinha, Dona Carmen. Não existem coincidências, Alana. Se você pensou nessa música, e eu acabei escolhendo ela aqui de última hora, né? Mas que São Francisco, que essa luz, que essa paz, que esta força da falange do nosso irmão Francisco de Assis possa nos envolver e nos abençoar nessa noite de estudos. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos para os ensinamentos que serão trazidos hoje através da espiritualidade que nos assiste e que coordena estes trabalhos. Pedimos o fortalecimento da nossa fé e da nossa coragem, a fim de permanecermos firmes na senda do Cristo, que os nossos irmãos ainda equivocados, que ainda desejam a vida pelo mal, pelas más escolhas, pelos maus caminhos, possam ser iluminados pela doce presença do Cristo através destes ensinamentos. Que essa paz nos envolva, nos fortaleça e nos guie, que assim seja. Boa noite, seu Silvino, seu Júlio. Vocês me dão licença só para eu pegar meu óculos. Vou repetir aqui a música para eu pegar meu óculos, porque além de atrasada sem óculos, né? Peraí. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pronto. Boa noite, Dona Lúcia, João Pedro, Dona Marlene, seu Júlio. Sejam bem-vindos, seu Silvino, Dona Nete, um beijo grande, muito obrigada por tanto carinho. O carinho de todos vocês é muito especial. E ontem eu encontrei uma pessoa que me conhece, né? Que eu não conhecia ainda, que me conhece aqui desses 2 anos que nós estamos juntos nesses trabalhos no Instagram, nas lives. E foi muito carinho envolvido no momento do encontro com Dona Ana, né? Nos encontramos em uma situação completamente fora da doutrina espírita, mas o carinho foi imenso, né? E aquela sensação de que você está caminhando, né? E que está trazendo junto consigo corações que desejam, assim como você, o aprendizado. Então eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, com o Jornal Centelha Divina, com todos os apresentadores, os colaboradores, as pessoas que estão, né, colocando o rostinho aqui para trazer algo que nos toca, né, que nos ensina. E eu quero dizer do atraso e contar para vocês que foi uma situação estranhíssima, né? Então eu quero orar por este irmão que necessita da nossa intercessão, que necessita muito de preces, pelo frio, pela angústia, pela dor que tem sentido em sua existência espiritual, né? Que ele possa sentir a amorosidade do momento que nos envolve, dos espíritos que estão nos envolvendo agora, que possa receber dessa luz e que seja encaminhado para um lugar de paz, de refazimento e de esclarecimento. Que a paz esteja contigo, meu irmão, e todos os irmãos que se encontram nesta escuridão da consciência do Espírito. Então, vamos nos iluminar agora, né, com o nosso livro dos Espíritos. Mas antes eu vou ler a mensagem da nossa semana, né? O atraso fez parte do trabalho hoje, né? E vocês vão colaborar comigo, né? E com os espíritos que estão aqui, emitindo as melhores luzes para este nosso irmão que necessita de acolhimento nesse momento, o nosso irmão desencarnado. Vamos aqui para a mensagem para a nossa semana, né? Estamos aí chegando no meio do mês de agosto, né? As últimas semanas, e vamos ver o que é que nós temos aqui para uma mensagem para todos nós. Saúde, olha a coisa boa. A saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio.
Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Mais de 1 hora já é demais, né? A ociosidade. Gente, que mensagem maravilhosa para a gente refletir, principalmente para mim mesma, né? Saúde é um estado de alma. Cuidemos dos nossos pensamentos nessa semana que se inicia e sempre, né? Porque o livro fala vigiai e orai. Então vamos manter a vigilância sobre o que nós pensamos para elevar estes pensamentos e as nossas vibrações, para que nossas células funcionem da melhor forma possível. Boa noite, Dona Anita. Obrigada, Dona Nete. Vamos ao Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 13, não é? As qualidades de Deus. A gente já falou sobre a natureza íntima de Deus. Aí a gente fez na semana passada 2 questões, né? A 11 e a 12, e hoje nós vamos para a 13. Já compreendemos que nós não temos condição, né? Inclusive condição moral de compreender. Glória a Deus, Dona Anita, muito obrigada. Não temos condição moral de compreender a natureza de Deus, sua natureza íntima, compreender todas as nuances da sua existência, né? Mas nós podemos criar um relacionamento íntimo com Deus a partir da nossa compreensão, até dessa nossa pequenez, mas também a compreensão dos seus atributos. Porque a partir do momento que a gente conhece, né, as qualidades, os atributos, a forma, né, como ele age, como ele trabalha, como é que nós estamos inseridos nele o tempo inteiro, a gente começa a compreender melhor, né? A gente começa a sentir melhor esta presença. Porque a gente não tem um relacionamento íntimo com quem a gente não conhece direito. A gente precisa conhecer esta pessoa, né? Que vamos dizer, entre aspas, pessoa, porque sabemos, já ultrapassamos esse momento de compreensão para saber que Deus não tem essa característica de pessoa encarnada como nós, né? Então vamos conhecer hoje aqui na questão 13 alguns atributos, né, de Deus. Então eu vou ler a questão, né, a resposta, e depois nós vamos partir para os comentários de Miramês. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos vossos atributos? Então Kardec pergunta, quando a gente fala que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, nós não já temos aí uma ideia, né, completa dos seus atributos? E aí os espíritos respondem a ele: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência dos homens mais inteligentes, e para as quais a vossa linguagem limitada às vossas ideias e sensações não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito,
não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, nós não temos na nossa consciência, da forma que nós estamos, né, no nosso ponto de vista, dessa condição que nós temos espiritual e carnal, nós não temos nem palavras que consigam descrever todos os atributos de Deus, né? Nós não conseguimos nem colocar em palavras o que Deus efetivamente é. Então, só para a gente, o homem mais inteligente da Terra, né, considerado aí o suprassumo da inteligência em todas as áreas que, se for possível, alguém ter essa compreensão de todas as ciências, mas ele ainda não compreenderá, porque existem coisas que ultrapassam o que nós conseguimos entender, e será sempre assim, né? Ainda que nós vamos evoluindo, porque o nosso grau de perfeição nunca vai alcançar a perfeição divina, porque Deus é o Criador e não tem como a criatura ultrapassar, né, este Criador. Então, os espíritos respondem assim, e Kardec vai aqui destrinchando cada um daqueles atributos que ele fala lá na pergunta. Então, eu vou ler essa listinha aqui que Kardec faz essa descrição, ele coloca essa nota nessa pergunta para poder, né, a gente ter uma ideia dessa questão. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Eu quero contar uma coisa interessante para você. Embora nós estejamos hoje com um tempo um pouquinho mais curto, eu quero contar para vocês uma experiência de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu quero até que vocês compartilhem também dessa compreensão que vocês, por acaso, porventura, tenham feito de Deus durante a vida de vocês. Quando eu era criança, eu não conseguia aceitar que Deus não tivesse um pai e uma mãe. Então, eu estudei em uma escola católica e eu fazia, né, a catequese, que é o estudo, a evangelização da Igreja Católica. E aí, toda vez que eu chegava na evangelização, eu tinha que saber, eu perguntava aos padres, às freiras, quem era o Pai de Deus, porque Deus não tinha, no meu ponto de vista, né, de criança, como existir sem ter um pai e uma mãe. Mas era uma coisa tão persistente que todo lugar que eu ia, eu perguntava a um padre quem era o Pai de Deus, né? E eles não sabiam efetivamente responder para uma criança com 6, 7 anos, né? Não sabiam dar esta resposta. Afinal, eu com 6 anos não entenderia talvez essa resposta e talvez nem eles soubessem, né? Foram tomados por um questionamento infantil. Mas eu não aceitava e por isso fui persistindo nisso e não consegui concluir as formaturas, a conclusão lá do estudo da catequese, porque eu não aceitava de jeito nenhum, porque Deus não podia existir sem ter um pai e uma mãe. Esse tipo de confusão que se faz, né, nas mentes, e a minha mente já era questionadora desde sempre, é esse tipo de confusão que faz quando você personifica Deus, quando você quer enxergá-lo como um homem, né, como um ser encarnado, como nós, né, quando diz a nossa imagem e semelhança, né, nós não estamos falando deste ponto de vista, nós estamos falando dessa matéria, desse ponto de vista espiritual. E mesmo assim, nós não sabemos interpretar completamente por nos faltar, justamente na nossa própria linguagem, no nosso ponto de vista moral,
algo que nos explique de que forma, né, nós temos esta semelhança, mas que não é desta aparência física, né, não é. Então, esse tipo de interpretação que traz esse Deus personificado, antropomórfico, né, não assistia à minha necessidade de compreensão de Deus. Eu queria saber, porque se ele era uma pessoa, ele tinha que ter um pai e uma mãe, e tinha que ter um início, né? Ele tinha que ter saído de algum lugar, tinha que ter saído de alguma barriga, alguma coisa tinha que ter acontecido para esse Deus tomar conta de nós, esse Senhor velhinho aí, né? Então, meus questionamentos sobre Deus começaram muito cedo, mas compreender hoje que eu não posso ter todas as respostas, mas saber que o nada não existe, né? E que Deus é este infinito e essa eternidade, é interessantíssimo para a compreensão da magnitude deste ser. Então, vamos, né? Vocês, se quiserem aí durante a live compartilhar essa ideia que vocês têm sobre Deus, né? Eu leio aqui pra gente fazer uma discussão, né? Boa noite, meu irmão Raimundo Salles, minha mãe, Nivalda, sejam bem-vindos. Mais um atributo de Deus, ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, as leis que regem o universo, que são criações divinas também, elas, assim como Deus, são imutáveis, né? Existe um equilíbrio perfeito em tudo que existe e existe um equilíbrio nessas leis que nunca se transformam, né? Inclusive por operações matemáticas de homens extremamente inteligentes, nós conseguimos compreender o eixo dos planetas, as posições, né, que se encontram as galáxias, até onde se consegue alcançar. Então, as leis físicas, a força, a lei de gravidade, são todas, né, que já se consegue medir a partir da inteligência do homem, que foi necessária também para a compreensão e para o funcionamento do nosso próprio planeta, da nossa própria vida aqui, para a evolução do que existe aqui, né? Nós podemos compreender, por exemplo, a lei da gravitação dos planetas. Então, nos foi permitido isso para que nós possamos evoluir do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista moral. Deus é imaterial. O que é que nós estamos dizendo quando diz que Deus é imaterial? Essa daqui é Kardec que está dizendo. Isto é, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Pois, é o mesmo ponto de vista, né, seu Júlio? Quem criou Deus? Ele criou tudo, mas quem criou Deus, né? De onde veio esse ser, né? Como é essa força? Quando nós observamos como esse grande arquiteto do universo, como esta força mantenedora de tudo que existe, nós já olhamos de um outro ponto de vista. Mas se a gente ficar tentando enxergar como um ser, né? Como um nós, aí a gente tem essa dificuldade de entender. É por isso, quando a gente muda o ponto de vista, a gente consegue entender que é algo muito maior do que nós, inclusive, podemos explicar enquanto matéria existente, né? E do ponto de vista da nossa linguagem ainda é muito rasa para compreender todas as coisas. Deus é único, é mais um atributo. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas
nem unidade de poder na ordenação do universo. Né? Esse Deus que é único, que cria todas os outros seres, as outras matérias, tudo que existe, né? Esse Deus é único. Não existem outros deuses. Existem espíritos que alcançam graus de iluminação e nós denominamos, né? Nós é que coroamos, nós é que designamos, e durante a nossa trajetória, né? Porque nós buscávamos compreender durante a nossa trajetória enquanto espíritos, né? Encarnados aqui na Terra. Como a gente precisava compreender as forças da natureza, como nós precisávamos compreender as coisas todas que existiam, né? Os trovões, as destruições, as grandes tempestades que devastavam e assolavam muito mais, né? Hoje a gente ainda vê muito. Nós ainda temos muitas catástrofes naturais, mas lá no início, naquele período do homem ainda primitivo, esses fenômenos eram, né, gigantescos. Então, buscava-se colocar nestes fenômenos naturais nomes de deuses, né? O Deus Sol, aí em outras tradições nós temos os outros deuses, né, que são associados ao Sol, à Lua, aos trovões. Em todas as civilizações nós tivemos, mas quando a gente vai anterior à existência do trovão, existe Deus, que é o único, né? Salles, nós ainda não conseguimos. Nos falta muito, né? Mas, sobretudo, nos falta moralidade para a compreensão desse nosso Deus. Me dê um minuto, só um segundinho. Segundinho mesmo. O cachorro ficou preso do lado de fora, tava chorando, não aguento. Vamos lá. Deus é onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas, e a que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Né? Nós não podemos acreditar que o único não seja onipotente, né? Se ele é único e criou todas as coisas, ele é a maior potência, ele é onipotente. É a soberana força que ilumina, que cria, que cuida, que ampara, que protege, que conduz. É uma grande força, né? É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da sua justiça, nem da sua bondade. Essas leis que regem o universo não têm sabedoria maior. Nós não tínhamos como criar sabedoria maior do que a distância que a Terra tem do Sol. A distância exata que a Terra tem do Sol possibilita que aqui no planeta Terra tenha esta vida que nós conhecemos. Esta distância perfeita, se ela for modificada um pouquinho mais para perto do Sol, a gente morre de calor. A gente morre, né, por conta dos raios e por conta até de fome a gente morre porque vai queimar, né? Não vai ter mais, a água vai evaporar, que confusão. E se fosse um pouquinho mais para trás, a gente não viveria nesta forma de vida que a gente vive aqui no planeta Terra, viu? Nós e os outros seres, né? Se a gente chegasse um pouquinho mais para trás, a gente não sobreviveria por conta do frio. Então, esta perfeição, esta exatidão,
esta mistura dos gases que existem, que permite que a gente tenha a quantidade certa de hidrogênio, de oxigênio, a gente está destruindo as coisas. Né, Salles? Você que é da nossa equipe de ecologia e espiritismo, nós é que estamos, né, com as nossas escolhas equivocadas, nós estamos atrapalhando esse sistema. Nós desequilibramos as coisas por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, porque a gente acha que a gente às vezes é mais até do que esse Deus, porque a gente quer mais do que o que a gente já pode, que já tem. Então, a gente ultrapassa os limites e acaba, mas nós temos, e tudo foi criado para que a gente tenha a quantidade exata. E eu quero que vocês parem um minutinho para pensar que durante a pandemia, nos primeiros meses, nós ficamos no isolamento total, né? Lembrando que nós ainda estamos vivendo essa pandemia. E lembrando a todos, não é para assustar ninguém, mas que nós não devemos ter medo só, nós estamos vacinados, graças a Deus. Foi permitido aos cientistas a criação da vacina num tempo recorde que nos possibilitou, né, retornar às nossas atividades. Mas este vírus nos causa no nosso corpo físico muito além do que os sintomas respiratórios. Muitos de nós ficamos com sintomas que persistem em outras áreas do nosso corpo. Então, tomem cuidado, né? Por mais que a gente tenha certeza, né, que estamos vacinados, que vamos ter sintomas leves, nós podemos ser atacados em outros órgãos do nosso corpo e nós devemos nos cuidar mesmo para que essa doença acabe, né, que ela seja minimizada o máximo possível. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta ainda, né? Vamos lá. Eu vou ler a explicação de Miramês e nós vamos... Sim, eu ia falando, né? Como eu entrei no assunto e já é eu que o Covid faz na cabeça da pessoa. Eu ia falando que no início da pandemia, quando nós ficamos em isolamento total, o planeta Terra se recuperou de uma forma inimaginável. Foram nos primeiros, parece que foram nos primeiros 15 dias que teve uma diminuição drástica no planeta inteiro de pessoas em circulação, que nós tivemos uma melhora significativa na nossa camada de ozônio, que nós tivemos uma melhora significativa nos nossos oceanos, que nós tivemos uma melhora significativa na vida dos animais, na pureza do nosso ar. Então, para que a gente compreenda que a vida na Terra, ela se refaz, né? Nós atrapalhamos às vezes as coisas e precisamos ter consciência do cuidado que temos que ter com o nosso planeta e com os recursos naturais existentes, né? Isso também é espiritismo, né? Isso também é uma reflexão sobre Deus, né? Porque ele, em toda a sua soberana força, justiça e sabedoria, né, fez a gente parar um pouquinho para que a natureza respirasse. E esse foi, né, um momento que me emocionou lá durante... Passou na TV as reportagens mostrando a vida, né? A vida do planeta tomando força enquanto nós estávamos presos. Eu fiquei muito emocionada de ver a forma como a divindade faz para melhorar a nossa própria existência, porque a pandemia veio para nos melhorar, mas também melhorar a existência de todo o planeta com a nossa pausa, né? Com a nosso afastamento aí da coletividade da vida, dessa vida agitada, corrida de lança-gases, fábricas, automóveis e tudo mais.
vamos à resposta de Miramês. Essa é só uma reflexão, viu, pra gente fazer até sobre Deus, né? Então, quer dizer, tudo é sobre Deus, né? Quando eu cheguei no ESG, eu fiz um questionamento bem nesse iniciozinho aí desses estudos sobre Deus. Eu falei assim, mas tem umas coisas que não é Deus que faz, né? Eu falei assim, não é possível, tem umas coisas que não tem nada a ver com Deus. E eu me lembro que Rose disse pra mim, tudo é Deus. Tudo tem o dedo de Deus. E eu demorei um pouquinho para entender, porque para mim eu achava que algumas coisas éramos nós. Mas, ainda que seja da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, ainda que seja algo, né, que nós provocamos, mas faz parte, a resposta que nós recebemos faz parte da lei de causa e efeito. Então é Deus. Sempre. Porque as leis que regem o universo são únicas como Ele e imutáveis, assim como Ele também. Então, tudo tem a ver com Deus. Tudo que existe. Deixa eu ver. Salles diz que nós não nos vemos como a própria natureza, mas algo fora dela. Às vezes eu acho que a gente tem uma ideia que a gente deveria dominar, né, a natureza, que a gente é que deveria dominar essas coisas. Nessa nossa insanidade, nesse nosso egoísmo, né? Aí Júlia tá perguntando, é como se fosse o corpo físico e a sombra do próprio corpo é a nossa relação com a natureza que você quer dizer, Júlio? Se parece que sim. Né? Boa noite, dona Dalva. Se você está relacionando, né, essa comparação que Salles fez com a natureza, nosso corpo físico e a nossa sombra, né? É como se fosse, né? A gente acha que é algo que está refletindo de nós, quando na verdade nós somos insignificantes em relação ao todo, né? Nós somos seres integrantes, fazemos parte, né? Mas nós percebemos que nós mais atrapalhamos do que auxiliamos nesse processo da natureza, nesse momento que nós estamos. Mas vamos aqui voltar, né, às qualidades de Deus na interpretação de Miramês, né, nos comentários de Miramês aqui do livro Filosofia Espírita. As qualidades de Deus são marcadas pelas comparações pálidas, por não haver outras em que possamos nos apoiar. Sujeitamos o Senhor às nossas fracas deduções em confronto com os nossos dons, colocando nosso Pai Celestial dotado das nossas faculdades altamente aprimoradas. Que Ele nos perdoe as comparações. Quando falamos que Deus é suprema inteligência, é porque não encontramos recursos na linguagem para destacá-lo de outra forma. Inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano. Quando falamos que Deus é amor, certamente diminuímos o grande foco de luz que nos sustenta a todos. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais que o amor. Ele é, pois, o incomparável. Preste atenção no que Miramês está dizendo. Além de a gente não ter palavras para dizer, tudo que a gente diz é chulo, né? É muito pouco em relação ao que efetivamente ele é. A ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos,
Sua intimidade é impulso dos primeiros passos da criatura na escala evolutiva. E isso vai se arrefecendo de acordo com a sequência do despertar espiritual. Não que os espíritos percam a vontade de conhecê-lo, pelo contrário, o que perdem é o interesse de passar dos limites das suas forças. Não desejando contrariar as leis, cumprem os seus deveres e esperam a sábia vontade daquele que tudo conhece pela onisciência de seus valores. A magnitude de Deus ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. O seu amor alimenta todo o amor da criação. E o seu trabalho é o exemplo que devemos operar constantemente. É muito bom falar de Deus, pensar em Deus. E, se for o caso, escrever sobre Deus, porque é neste ambiente que passamos a conhecê-lo melhor e respeitá-lo condignamente. Enquanto assim agimos, estamos condicionando ideias elevadas acerca da sua inconfundível personalidade. Esse exercício é de alto valor para a nossa integração com a divindade, pois se processa uma operação de seleção de valores nas nossas intimidades, como no íntimo de quem porventura nos ouvir ou ler. É tempo que o próprio tempo aperfeiçoará nas bênçãos do comandante maior. Uma coisa falamos com muita alegria, que as sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências, na profundidade do nosso ser. E se assim podemos dizer, a força do progresso se encarregará de despertá-las para a luz e fazê-las crescerem para a fonte de onde vieram. Ninguém foge desses caminhos delineados pela grande vida. A área da nossa liberdade é muito pequena para sabermos o de que verdadeiramente precisamos. Tudo obedece à vontade daquele que nos criou. Tudo vem dele e vai para o seu seio fecundo e celestial. Quem deseja analisar a capacidade de Deus, observe a sua criação, a harmonia e a mecânica do universo. Tudo é luz na sua feição divina, mesmo o que pensamos ser treva, por nos faltarem dons desenvolvidos na busca da intimidade das coisas. Ó homens, que caminhais conosco, se quereis viver felizes, deixai despertar as luzes que existem em vossos corações, na conjuntura das vossas forças, agradecendo à divindade e tomando as mãos do Cristo, que ele vos libertará. Sejamos fortes na educação de nós mesmos todos os dias, porque é na persistência do trabalho e no esforço do dever que beijamos as flores da sabedoria, como se fossem a face do Criador, dignando-nos de um novo amanhecer. Trabalhemos no bem. Pensemos em Deus, pensemos nos seus atributos, né? Tentemos criar com Ele a relação que seja mais íntima para este momento que nós estamos vivendo, mas eu já disse isso nas outras semanas. Se permitam sentir. Quando nós conseguimos sentir, quando nós conseguimos nos conectar, quando nós conseguimos observar, como disse Miramês aqui, na harmonia do universo, no equilíbrio existente, em todas as forças que regem essa nossa natureza tão sublime,
né? Na vida dos animais, né? Nas árvores, na semente que brota, né? Nas coisas que nós comemos, que vêm da terra, que nos alimentam. Tentem se conectar com Deus através dessa força criadora, né? Que aí a gente vai sentir, porque se a gente sentir, a gente já tem um caminho aberto para a compreensão desta força soberana, que o brotar de uma semente, né? O trabalhar de cada uma das nossas células é regida por essa força maior que nós estamos tentando, né, de alguma forma, entender, que sabemos que não vamos entender completamente, mas tentando nos aproximar cada vez mais dessa compreensão e dessa sensação de Deus em nós. Boa noite, Eli, Matias, Evanês de Araújo, sejam bem-vindos. Nós estamos finalizando o estudo da questão 13 do Livro dos Espíritos nessa noite, nesse domingo especial, dia 21 de agosto de 2022, né? E agradecendo a Deus pela oportunidade destes aprendizados, desses estudos, que os nossos corações possam se abrir para sentir, que a gente possa cada vez mais nos conectar. E lembrando da mensagem, né, que foi lida para a nossa semana, que a gente purifique, vigie os nossos pensamentos. Para os nossos irmãos desencarnados que necessitam do amparo divino, que as forças das equipes espirituais presentes nesse momento possam conduzi-lo à luz. Seu Júlio, se o senhor quiser fazer a prece de encerramento, eu adoraria a presença. Agosto Lilás, muito bem, Salles, dedicada à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, quarta-feira às 20 horas no programa Conhecer, não percam, viu? Vai ser maravilhoso e sempre com temas, né, que trazem um olhar do espiritismo para os momentos da vida comum, para as situações da vida comum. Com Jússi Cardoso, Yorimar Santana, maravilhosa, e quem? E Raimundo Salles. Vamos, você vem, seu Júlio? Vou mandar um convite para o senhor fazer a prece de encerramento. Bora? Entrar ao vivo com o seu Júlio. Feito o convite nessa noite. Gostei! Eu mandei o convite. Pode. Acho que aparece. Aí! Seja bem-vindo, seu Júlio. Tem que virar a câmera. Olá, muito prazer, boa noite. Muito prazer, Nájita. É o Nathalie. Eu quero até perguntar a você, porque eu me questionei um dia desse, até perguntei a uma irmã se você tem algum parentesco com os familiares do saudoso Adalberto Menezes. Sim, tenho. Eu que não sei explicar direito, mas é de lá de Itapicuru. Minha avó parece que é avó, ou que é prima, Uma família provavelmente. muito grande. É uma família grande. Eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Que Bem, bom, que bom. eu tive a cara de pau e perdi a timidez nesse Que momento bom, fico feliz. para pedir para fazer o encerramento, porque a semana passada você perguntou se algum irmão estava, né? Inclusive você perguntou a mim, eu disse hoje não, é porque eu fiz 2 cirurgias nos olhos e depois de algum tempo o olho direito está me incomodando muito, tá entendendo? Entendi. E
E eu vou até botar o meu cirurgião que fez a minha cirurgia para ver o que é que ele vai me dizer sobre esse problema. Eu estou enxergando muito pouco do olho direito, né? Mas eu sou espírita há muitos anos, né? Desde criança. Me afastei porque eu tive um problema de saúde em 2018, eu tive um problema sério, né? Fiz angioplastia, fiz cateterismo, fiz tanta coisa, né? Quando eu estou bem, me recuperando, me reprogramando para voltar às minhas atividades, né? Inclusive no Cristanato Espírita Paz, União e Caridade, né? Onde eu fui secretário. Tá falhando um pouquinho, vamos aguardar um pouco. Sim, tá falhando um pouquinho. Você já, todo mundo, eu acho, já foi convidado, né? Embora eu esteja afastado por problemas, né, de saúde, eu não estou. Já estava até retornando agora e apareceu esse problema dessa cirurgia. Eu tive a Covid também, tudo no mesmo tempo, né? Aí no início de fevereiro. E, enfim, eu pensei em milhões, em N preces, em N orações, em N cantos, inclusive Rimancheira, que eu sou apaixonado por esse cântico, né? Desse hino, né? A prece de cálice, tá? Eu pensei em tantas coisas, inclusive no próprio Pai Nosso. Mas, de repente, agora, quando você abriu a Câmara, mandou a solicitação. Oi, E eu gosto recitando essa lista, né? Que é muito bonita e eu acredito que muitas pessoas conhecem. E fica, já vou começar, e já vou começar, fique à vontade, ok? seu Júlio. Tá cortando um E diz pouquinho, mas tá dando pra gente entender. Pode, fique à vontade. deve ser a internet, né? É, Que começa assim. Essa poesia já serve como a oração de encerramento. Eu espero sim. que todos aceitem humildemente, de bom grado, né? Essa Muito minha obrigada, falta de, seu Júlio. essa minha timidez espontânea, né? Que de repente apareceu, né? E a poesia diz assim: não possuos tesouros na terra, ouro e prata não tenho em poder, mas tesouro melhor me é guardado, que a ferrugem não desmerece, afinal, o teu valor. Mas tesouro melhor me é guardado, que é Cristo, o meu Salvador. E com essa poesia espiritual linda e maravilhosa, eu peço permissão para dizer a vocês e pedir a vocês e agradecer a vocês por essa oportunidade e com essa poesia linda em forma de oração, é a minha contribuição humilde hoje para o encerramento desse trabalho. Muito obrigado e muita paz para todos. Muito obrigada, seu Júlio, por esse tesouro que o Senhor nos trouxe através dessa prece e de Jesus Cristo em nós, que é o que de mais valioso nós temos. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, hoje e sempre, e que nós tenhamos uma semana de muita luz e bênçãos. Um beijo grande. Obrigada, seu Júlio. Fiquem com Deus. Tchau.